Olá, amigos. Hoje nós vamos responder uma pergunta que eu acabei de receber sobre a relação entre sono e memória, a relação entre memória e aprendizagem. Bom, aprendizagem nada mais é do que nós termos a capacidade de registro de todas as informações que nós temos no cérebro e a capacidade também de associar esses registros e criar coisas novas em cima disso. Agora, a relação entre sono e memória é realmente muito importante e é o que nós vamos ver agora. Obviamente, o trabalho de memória, o entendimento sobre memória é muito longo, são muitas informações, mas nós vamos nos apegar a duas memórias que são as mais importantes nesse momento. A memória temporária, que é a memória que nós podemos chamar de memória de trabalho, e a memória de longa duração, que nós podemos chamar de memória consolidada, etc., memória definitiva. A memória de trabalho, que é a memória que nós usamos durante o dia inteiro, ela consiste na formatação de diversas redes neurais existentes numa área pequenininha dentro do nosso cérebro chamado de hipocampo. Essa é a nossa memória de trabalho, que é uma memória de curta duração. Durante todo o dia, essa é a única memória que nós trabalhamos. É a única memória que é registrada. A memória definitiva nossa, a nossa memória de longa duração, ela é acessada durante o dia para nós lembrarmos de coisas que já estão registradas. Agora, todo o trabalho de formatação durante o dia é feito nessa memória de trabalho que é no hipocampo. Pois bem, como o hipocampo é muito pequeno, o número de redes neurais não é tão grande assim, toda vez que nós arquivamos um novo ensinamento, formatamos essas redes, nós estamos provocando o apagamento de memórias antigas que estão ali no hipocampo. Isso traz uma certa preocupação, significa que o que nós estamos aprendendo hoje vai ser esquecido daqui a 3, 4 dias. Sim, é verdade. Tudo que nós aprendemos hoje será esquecido daqui a 3, 4 dias. Será esquecido nessa memória temporária, nessa memória de trabalho dentro do hipocampo. Para que isso não seja esquecido, nós temos que transferir essa memória, ou seja, reformatar redes neurais em alguma outra área do nosso cérebro. E isso existe. Essa outra área é o córtex cerebral, que é toda a área externa do nosso cérebro, aonde estão redes neurais com um número infinitamente superior às redes neurais do hipocampo. A única coisa que nós precisamos agora é permitir que toda a formatação que foi feita no hipocampo, na memória temporária, nessa memória de trabalho, seja transferido para a memória definitiva no córtex cerebral. E isso é feito como? Isso é feito apenas durante o sono. Olha a importância do sono aí. Então é exatamente durante o período de sono que tudo aquilo que foi arquivado no hipocampo, nessa memória de trabalho, vai ser transferido para o córtex cerebral. A forma dessa transferência ser feita é muito polêmica, são muitos estudos sobre isso, cada área científica tem uma explicação diferenciada, mas o que nos interessa, o que nós podemos sintetizar é o seguinte: durante o sono, essas formatações são levadas ao córtex cerebral 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a depender do período de sono que nós temos. Esse período, essas idas e vindas, levam aproximadamente 1 hora e meia, por aí, durante o período de sono. Então, a cada 3 horas nós temos 2 transferências, tá? 4 horas e meia nós temos 3 transferências e assim sucessivamente. Bom, essas transferências precisam ser feitas diversas vezes, porque o período dessa transferência é um período de consumo de muita energia. Então o cérebro consome muita energia nessa transferência, ele tem que esfriar um pouco e transferir de novo. Por isso que são 2, 3, 4, 5 vezes durante a noite. Para nós permitirmos que essa transferência seja bem feita, precisamos então ter um sono de no mínimo 3 horas e meia, 4, 5 horas de sono, que o ideal seria 8 horas até. Mas não é só o fato de termos 8 horas, 6, 8 horas de sono.
é o fato de nós irmos dormir sem estresse e planejarmos o período que nós teremos de sono. Então, quando o cérebro sabe a hora que nós vamos acordar, ele automaticamente se programa para que essas transferências sejam feitas da maneira mais eficaz possível. Então, dicas. Primeira dica, hora de dormir o mais cedo possível. Segunda dica, falar para você mesmo a hora que você vai acordar. Com isso, nós estamos dormindo mais cedo possível, estamos dizendo ao cérebro quanto tempo nós vamos ter para dormir e ele automaticamente se programa para usar esse período para a transferência mais eficaz possível de informações do hipocampo para o córtex cerebral. Então, amigos, é super importante que nós nos lembremos de fazer isso, ou seja, dormir sem estresse, dormir, não comer muito antes de dormir, porque é outra coisa importante. Quando nós nos alimentamos demasiadamente antes de dormir, nós vamos fazer a digestão durante o sono. O período de digestão também consome muita energia. Então nós temos que escolher, ou nós vamos ter uma boa digestão, ou nós vamos ter uma boa memorização. Então é melhor que nós façamos as refeições mais pesadas, etc., mais cedo, e deixemos para próximo a dormir refeições mais leves, para não interferir nessa transferência de formatação de redes neurais do hipocampo para o córtex cerebral, e com isso nós não prejudicarmos o registro das nossas memórias temporárias, que passarão então no dia seguinte a ser memórias definitivas. Então, visto isso, é importante que nós nos lembremos de, primeiro, planejar o sono o mais cedo possível. Segundo, lembrar a nós mesmos e ao nosso cérebro que nós vamos acordar tal hora. Para isso ele poder se organizar de maneira a ter um excelente período de transferência dessas redes neurais, dessas formatações das redes neurais. Ok, gente? Então, a influência do sono na memória e no aprendizado está aí. Sabendo aproveitar o sono, sabendo reduzir o estresse, sabendo planejar direitinho tudo isso, nós e nossos alunos e nossos filhos terão uma excelente memória e com isso terão um excelente aprendizado. Ok, gente? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, por favor, entre em contato conosco para que nós possamos organizar a resposta através de um artigo, de um vídeo, para que cada vez nós tenhamos um melhor aproveitamento do nosso dia a dia, da nossa aprendizagem e do nosso cérebro. Ok? Um grande abraço a todos.